Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Francisco e nesse vídeo a gente vai falar sobre os números que estão presentes nas eleições. A gente está na véspera de um processo eleitoral e a compreensão de muitas questões dentro da matemática faz com que a gente entenda um pouco mais de tudo que está rolando ao nosso meio, né? Pelo nosso meio. Então, trouxe aqui algumas informações interessantes, né? Algumas curiosidades e a gente vai fazer a nossa atividade desta semana voltada para esse vídeo, ok? Então, vamos começar. Então, os números presentes nas eleições, tá? Então, será que nas eleições realmente nós trabalhamos com números? Sim, né? Os números nas eleições, eles fazem um papel fundamental, principalmente naquela questão de quem vai ser eleito, quem não. Acredito que todos já ouviram falar em situações que, às vezes, o candidato a vereador, por exemplo, tira mais votos que um outro, que está concorrendo também, mas aquele que tirou menos votos é aquele que vai ser eleito. Como que isso é possível? É algum erro de cálculo? Não, existe uma matemática por trás dessas situações, um procedimento de cálculo que faz com que, mesmo aqueles menos votados, eles possam assumir uma vaga dependendo de algumas variáveis que possam estar acontecendo ao favor dele, certo? Então, para entender melhor o processo eleitoral, temos que buscar os números presentes nas eleições. Então, esse processo eleitoral, ele é fundamental, né? A gente sabe que é através do processo legítimo das eleições que são escolhidos os nossos representantes, né? E esses nossos representantes, eles vão defender os nossos interesses, pelo menos é assim que a gente espera, né? É assim como manda a ideia de política, que é aquilo em prol da comunidade, em prol da maioria, em prol da população. Então é algo que veio melhorar as condições de vida de todos de uma maneira geral e não apenas de um grupo selecionado. Tá? Então, são muitas questões que influenciam. Eu sei que boa parte de vocês pode estar participando da primeira eleição agora, né? E muitas dúvidas podem surgir na cabeça. Então, eu vou tentar, através dos bate-papos, de umas informações básicas, tirar algumas dúvidas que possivelmente vocês possam ter. Beleza? Vamos lá. Bom, a gente vai falar aqui sobre alguns tópicos. O primeiro tópico é com relação a esse tal de votos nominais e votos de legenda. E o que é isso, professor? Vamos falar agora sobre cada um deles, ok? Então, o que são os votos nominais? É o voto dado ao candidato escolhido pelo eleitor. Ah, professor, mas sempre a gente não escolhe o candidato? Nem sempre. Existe também os votos de legenda. E o que é isso? É quando você escolhe, né, o voto dado ao partido e não apenas o candidato escolhido. Então vamos lá. A pessoa tem afinidade com determinado partido, mas não gostou, não se identificou com aqueles candidatos que estão concorrendo pelo partido. Então o que é que a pessoa pode fazer? Ah, não quero nenhum daqueles que estão concorrendo. Mas se votar no partido, essa votação ele é possível de ser feita tanto para o cargo de vereador quanto deputado, e essa votação depois ela vai contar pontos, votos para aquele partido, e dali, aquele que for mais bem votado, se atingir uma quantidade de votos, vai poder ser eleito. Tá? Votos válidos são votos nominais e de legenda. Então, os votos válidos são aqueles votos que realmente foram dados ou ao candidato ou ao partido. Então, esses são votos válidos. Só que existem também os votos nulos. O que são os votos nulos? São números digitados e confirmados que não pertencem a nenhum candidato daquela eleição. Então, vamos lá. Na urna eletrônica, a pessoa que digitou qualquer número, 000, por exemplo, e confirmar, não é?
Né? O eleitor, o voto de vereador, por exemplo, são 5 números, não é? Se digitar 5 vezes o número 0, não existe esse número de candidato. E confirmar, aquele voto é anulado, certo? Algumas pessoas costumam dizer, não, voto quando você não se identifica com nenhum daqueles candidatos, você anula o voto e a eleição também vai ser anulada. Besteira. Na verdade, quando as pessoas anulam seu voto, ela está apenas abrindo mão de escolher e fazendo com que outras pessoas escolham por ela. Então, às vezes, você tem um grau de instrução, você tem um grau de entendimento melhor e você abre mão disso para aqueles que não têm muita noção do que estão fazendo escolherem por você. Então, isso é o voto nulo. Também tem os votos em branco. Então, são votos onde são digitados a tecla branco e em seguida confirma. Então, na urna eletrônica, existe os números para digitar o número dos seus candidatos e abaixo nós temos, na seguinte sequência, nós temos uma tecla branca, uma tecla verde e uma tecla uma tecla branca, laranja e verde, tá? Então essas teclas elas vão servir para que seja confirmado aquela votação, certo? Então, número 6, nós temos aqui os eleitores aptos. O que são eleitores aptos? São o número de eleitores que podem votar naquela eleição. Então, na cidade tal, tem tantos eleitores aptos, ou seja, aquele número de eleitores, aquelas pessoas estão prontas para votar, certo? E isso pode acontecer ou não, mas direito de votar aquelas pessoas terão, ok? Abstenções, o que são isso? São a quantidade de eleitores que deixam de votar naquela eleição. Então, normalmente a pessoa estava doente ou estava viajando, então não estava na sua cidade de votação, né? Então ela deixou de, ou não quis ir, na verdade, então ela deixou de votar, então aquilo foi uma abstenção. Então é o número de pessoas que não votaram, ok? E os eleitores inaptos? Então o que acontece? Às vezes a pessoa deixou de votar em outras eleições, então chega ao ponto que ele passa a ser um eleitor inapto, ou seja, ele tem o seu título suspenso ou até cancelado. O título é o documento que faz a identificação de cada eleitor. Tá? Então existe um número do título que é somente seu. É com o número do RG, o número do CPF. Então tem o número do título que é apenas seu. Vocês já ouviram falar também em eleições do primeiro turno, eleições do segundo turno. E o que é isso? Bom, no primeiro turno são as votações que acontecem em todos os 5.570 municípios brasileiros e no Distrito Federal. Então, em todas as cidades, a menos que esteja acontecendo alguma calamidade pública, algum problema muito grave, né, alguma coisa assim muito difícil de se resolver naquele momento, mas na sua grande maioria, todas as cidades, no mesmo dia, têm a votação, tá? No mesmo dia, no mesmo horário. E o segundo turno? São votações que acontecem em cidades de mais de 2.000 eleitores, 200 mil eleitores, onde o mais votado não tem atingido mais de 50% dos votos válidos. É feita uma nova eleição com os 2 mais bem votados para a majoritária. Ou seja, só participa do segundo turno aqueles candidatos que concorrem a prefeito, governador ou presidente da República, certo? Então, só existe essa possibilidade, ok? No segundo turno. Então, é feita uma eleição entre os 2 primeiros colocados. Então, vamos lá. Uma cidade X, ela tem 400 mil eleitores, um exemplo, tá? 400 mil eleitores. A metade de 400 mil é 200 mil eleitores. Se nenhum deles tirar 200 mil votos mais um, então 200 mil e um votos, aquele que tirar 200 mil e um, ele será eleito naquela cidade de 400 mil eleitores. E se não tirar mais de 200 mil, então aí vai para o segundo turno, tá? Vai escolher qual dos 2 ele tem a maior, o candidato que tiver, os 2 que tiver a maior votação, eles vão disputar o segundo turno.
E daqueles dois, o que for mais bem votado será eleito. Ok? Temos também a eleição proporcional. O que é isso? O que é eleição proporcional? A eleição proporcional ela acontece quando os cargos de vereador e deputado, então são os cargos para vereador e deputado. Então essa eleição é chamada eleição proporcional ou votação proporcional, ok? E são distribuídos de acordo com o número de votos recebidos por cada partido. Nesse sistema é utilizado o cálculo do quociente eleitoral. E é aqui que a gente já começa a falar sobre aquela questão. Às vezes, um candidato a vereador foi mais bem votado do que o outro, e aquele que tirou menos votos é quem assume a vaga do vereador, e o que tirou mais votos não assume. Então, por quê? Exatamente pelos cálculos do quociente eleitoral. Tá? Eleição majoritária. São os cargos de prefeito, governador, senador e presidente da república. Então, bora lá. Tem dois tipos de eleições que a gente pode chamar. Eleição proporcional, que é aquelas que concorrem os vereadores e os deputados. São na mesma época? Não. Agora, por exemplo, em 2020, serão feitas as escolhas para prefeitos e vereadores. Em 2022, serão eleitos governadores, senadores, deputados e o presidente da república. Tá? Então, a cada 2 anos acontece a eleição. Essa eleição agora, deste ano, é prefeito e vereador, e daqui a 2 anos, deputado, senador, governador e presidente da república. Um detalhe, essa questão de eleição proporcional dentro de cada eleição tem, no caso desse ano, quem concorre à eleição proporcional são os vereadores. E no ano 2022, quem concorre à eleição proporcional são os deputados, tanto federal, distrital ou federal. Já a eleição majoritária concorre, neste ano, o cargo de prefeito. Daqui a 2 anos, governador, senador e presidente da república. Agora vamos lá falar um pouco sobre o quociente eleitoral, que é exatamente essa questão de entra a matemática também. O quociente eleitoral é o número de votos válidos, ou seja, aquela quantidade de pessoas que votaram tanto no candidato, ou nos vários candidatos, como apenas no partido. Então, esses são os votos válidos, divididos pelo número de vagas disponíveis para vereador ou deputado. Então, aqui um exemplo. Na última eleição em Canindé, teve 17.949 votos válidos, ou seja, 17.949 pessoas votaram, ok? Para ocupar 11 cadeiras de vereador. Então, no município de Canindé, nós temos 11 cadeiras de vereador. Então, são eleitos a cada 4 anos 11 vereadores, tá? Pelas regras atuais, cada partido teria que ter 1.632 votos. Então, vamos lá, um chute aí. Um partido aí, um partido fictício, né? Um PB, por exemplo, PB. Então, esse partido PB, para que ele conseguisse eleger pelo menos um vereador, juntando todos os candidatos desse partido, somando, se forem 10 candidatos, somando os votos daqueles 10 candidatos daquele partido PB, eles têm que ter 1.632 votos. Se tivesse 1.632, elegeria o mais bem votado daqueles 10. Entendeu? Para eleger um vereador. Entendido? Só que nós temos, além do quociente eleitoral, que é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas, né? No caso, para quantidade de vagas para vereador, nós temos também o quociente partidário. O que é o quociente partidário? É a quantidade de vagas para vereador ou deputado que cada partido terá direito de preencher baseado na soma dos votos de seus candidatos. Então, quanto mais votos, às vezes um partido ele coloca vários e vários candidatos, aqueles candidatos, né, que conseguem tirar um maior número de votos. Quanto mais votos para aquele partido, mais vagas aquele partido vai ofertar para os seus vereadores. Então, por exemplo, se teve lá um partido, o partido PB, ele teve um quociente partidário, tirou
4.000 votos. Então, 4.000 votos, baseado nesse número de 1.632 para cada vereador, ele elegeria 2 vereadores. Tá? E teve uma sobrazinha, mas não conseguiu eleger 3 vereadores. Ok? Bom, os números presentes nas eleições, eu trouxe aqui algumas curiosidades. Vocês, por exemplo, né, quando forem se candidatar, certamente algum de vocês ou vários de vocês sairão como candidatos nas futuras eleições. Aqui uma informação importante. Para se candidatar a presidente e vice, você tem que ter no mínimo 35 anos completos até a data da posse. Para concorrer a vereador, a governador e vice-governador, 30 anos completos até a data da posse. Senador e suplente de senador, 35 anos. Deputado federal, 21 anos. Prefeito e vice, 21 anos. E quem quiser ser candidato a vereador nas próximas eleições, a partir de 18 anos já pode se candidatar. Tem falando um pouco sobre história, né? No ano de 1555 aconteceu o voto censitário. 1555, pra vocês terem uma ideia, está com 465 anos. Então, mais de 450 anos isso aconteceu. Quem é que podia votar? Somente podiam votar e serem votados os nobres, os burocratas, militares, comerciantes ricos, senhores de engenho e homens de posse, mesmo sendo analfabeto. Então, naquela época, mesmo que fosse analfabeto, mas sendo rico, ele conseguiria votar ou se candidatar. Ok? É claro que de lá para cá, muitos ainda se candidatam sem nenhum tipo de formação, né? Infelizmente, às vezes só comprova que não é analfabeto. No ano de 1932, aconteceu o voto feminino. E o que foi isso? O ano de 1932 está com 88 anos hoje, né? Esse ano completa 88 anos que aconteceu o voto feminino. Estabeleceu o voto secreto e obrigatório para cidadãos maiores de 21 anos, sem distinção de sexo. Ou seja, o voto é obrigatório, né, no Brasil, só que em 1932, só quem era obrigado a votar é quem tivesse mais de 21 anos. Tá? Hoje é obrigado a votar quem tiver mais de 18 anos. Sem distinção de sexo, então tanto homem quanto mulher. Antes de 1932, as mulheres não podiam votar. 1989, aconteceram as eleições diretas. Isso está com 31 anos. Então, o que aconteceu em 1989? A abertura democrática trouxe a nova Constituição de 1988. Todo cidadão poderia votar. Então, agora, todos os cidadãos, ricos, pobres, né, alfabetizados, analfabetos, qualquer pessoa, sendo cidadão brasileiro, ele tem o direito a voto. E cada um, independente da classe social, da condição financeira, ele pode votar apenas uma vez. Então é nessa hora que todos se tornam semelhantes, porque ou a pessoa mais rica do Brasil ou aquele mais humilde, todos eles têm apenas um voto para dar. Né? 1996. Em 1996 aconteceu o surgimento da urna eletrônica. Então, após experiências feitas em 1989, 57 cidades com mais de 200 mil habitantes usam urna eletrônica na eleição municipal. Em 2000, na primeira eleição totalmente informatizada do mundo, então o Brasil ganhou esse título. Foi a primeira eleição totalmente informatizada do mundo. Né? Ainda hoje existem questionamentos. A urna é segura? A urna não é segura? De 2000 para cá, foram feitas sempre eleições com urnas eletrônicas. Ou seja, se existisse realmente uma denúncia grave e essa denúncia fosse baseada em provas, certamente as urnas eletrônicas não seriam utilizadas mais. Né? Mas, como até agora existe muito boato, mas provado, comprovadamente, com provas, ninguém conseguiu colocar, as urnas eletrônicas deram ao Brasil o título da primeiro país no mundo a ser totalmente informatizado nas eleições. Isso daí
agiliza a questão dos resultados. Vocês observaram que os Estados Unidos vêm há mais de 4 dias, 5 dias apurando votos, né? Votos, cédulas de papel, então isso demora muito para sair um resultado. Tem uma condição de falsificação, infelizmente tem uma série de problemas que podem surgir também dessa questão de voto de papel, não é? Então, 110 milhões de pessoas escolhiam prefeitos e vereadores em 5.559 municípios naquela época. Hoje nós temos mais municípios. Então, fazem 24 anos que a urna eletrônica foi utilizada aqui em 1996. E agora, para fechar, essa atividade desta semana vai ser baseada apenas em um pequeno texto, então um breve texto. E o título do texto será A Importância da Participação Política para a Conquista da Cidadania. Então, preciso que cada um de vocês desenvolva esse texto, tá? Colocando e enviando até o dia 20 deste mês, né? Até 20/11, certo? Então, por enquanto é só. Abraço a todos e aguardo as produções, ansioso as produções de cada um de vocês. Tchau, tchau e até a próxima.